Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos aqui, como nós conversamos nos vídeos atrás, com a continuação da nossa aula, das nossas breves aulas de Cristologia, e nós abordamos todo o capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, e agora nós vamos estar dando continuidade no capítulo de número 2. Eu vou estar trazendo, bem resumido, uma explicação breve dos versículos do capítulo número 2, e logo em seguida o nosso irmão Mateus, no outro vídeo, vai estar trazendo um ensinamento mais aprofundado da palavra do Senhor aos irmãos. Amém? Se porventura a minha voz sair um pouco anasalada, né? Não está fácil para ninguém, nós estamos com a rinite aqui um pouco atacada, mas Deus há de nos dar graça e já deu tudo certo, né? Vamos lá então, você está com a sua Bíblia aí? Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos analisar versículo por versículo em uns 20 minutos no máximo de vídeo. Amém? Nossos vídeos vão ser bem breves para que você possa, como a gente já tem dito, aos poucos absorver e guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ler e meditar. Com esse pouco tempo você vai conseguir fazer isso e a palavra do Senhor vai ter um grande efeito sobre a sua vida. Vamos lá então? A partir do versículo de número 1, no versículo de número 1, Lucas vai fazer questão de citar o imperador romano da época, César Augusto. Versículo de número 1. César Augusto foi um dos maiores e mais bem-sucedidos imperadores romanos da época. Nasceu em 63 a.C., em Roma mesmo. E, se não me falha a memória, seu reinado como imperador sobre todo o governo romano, sobre todo o Império Romano, durou aproximadamente 45 anos, e ele veio a falecer 14 anos depois de Cristo, em 14 depois de Cristo. E ele era sobrinho e filho adotivo de Júlio César. Uma das coisas que marcaram o seu governo foi, primeiro, as suas realizações. Primeiro, ele trouxe ordem, organização e estabilidade ao governo romano, estabeleceu um exército profissional, mudou a maneira como eram nomeados os governadores nas províncias, né? Cortando praticamente em 100% as ambições e as extorsões. Lançou um grande programa de construção, né? De construções, sendo que boa parte dessas construções ele financiava com o seu próprio dinheiro, com o tesouro pessoal, e grandiosamente incentivou, melhor dito, a arte, a filosofia e a literatura, né? Outros pontos principais deste homem também é que ele foi um líder ousado, sabia e conseguia influenciar muito bem as pessoas. Seu reinado foi marcado pela inovação, só que é óbvio que, como tática e esperteza, ele preservou algumas tradições, o suficiente, não todas, mas o suficiente para manter a população satisfeita e evitar possíveis rebeliões ou reviravoltas, né? Foi generoso, deixando grande parte da sua fortuna para os soldados que compunham o seu exército após a sua morte, e, na medida do possível, é claro, como ele era um ditador, ele foi benevolente. Mas, como todo homem, ele também tinha suas fraquezas. Uma delas, adorou a dos deuses romanos pagãos, permitiu-se ser adorado como Deus vivo, e, embora não tenha criado pessoalmente o método da crucificação, usou muito isso durante todo o seu governo, sobre todo o seu reinado, para aterrorizar os seus inimigos e, por que não, os seus súditos, né? Vai que algum desses homens ou dessas mulheres que o serviam queriam traí-lo, não é verdade? Quem é que queria enfrentar a morte de cruz naquele tempo, sendo que era a morte mais sofrida e dolorosa, creio que até mesmo nos dias de hoje, não é verdade? Outro dia a gente fala sobre isso, então nós vamos perder muito tempo aqui. Outra coisa também que nós vamos citar aí no versículo de número 1 é o tal do decreto, ou realistamento. Segundo historiadores, né, ele era obrigatório. Todo chefe de família tinha que ir até a sua cidade natal, independente de onde ele estava, ele teria que ir até a sua cidade natal com o objetivo de se realistar. Era uma espécie de recontagem.
Estando lá, ele teria que relatar o seu nome, sua profissão, sua renda, seus dependentes, suas posses e quanto elas valiam, o número de empregados, se fossem pessoas com posses, né, com dinheiro, o número de empregados e também se pretendia ajudar e cooperar com o governo de alguma forma, seja com dinheiro ou com até mesmo homens para compor o exército ou trabalhar em qualquer área, servindo a realeza ou soberano imperador César Augusto. E também, esse decreto ele tinha a intenção, né, como sempre o homem visando o dinheiro, a intenção de cobrar impostos de todos. Com o realistamento, eles controlavam o crescimento do povo e não passava ninguém batido. Conforme o povo ia crescendo, mais pessoas seriam de pagar impostos. Por isso, de tempos em tempos, segundo os historiadores, dizem que o costume romano na época era de a cada 14 anos. Não vamos afirmar também para não entrar em muitos detalhes, para não perdermos tempo, sendo que a aula é de Cristologia, não de César Augusto, né? É só porque ele foi citado aqui. E cobrando os impostos, obviamente, Roma crescia muito mais, né? Então, quanto mais pessoas, mais impostos. Mas como cobrar mais impostos? Sabendo a quantidade exata de pessoas. E como fazer isso? Sempre fazendo realistamento. O povo vai crescendo, vai sendo registrado para que o imposto fosse cobrado. E no versículo de número 2, aqui, bem rapidinho, para nós darmos logo início aqui, a partir da aula de Cristologia, falando mais um pouco sobre Jesus. No versículo de número 2, antes que a gente dê entrada em Cristologia mais profunda, nós vamos ver também um governador romano na Síria, chamado por Lucas de Cirénio, né? Mas o seu nome verdadeiro era Quirino. Mas vamos ver o seu nome completo aqui, tá? Ele era governador romano na Síria, versículo 2, tá bom? Ele era governador romano na Síria e o decreto responsável por Jesus ter nascido em Belém, segundo os historiadores, nós vamos ver mais à frente, pode ter alguma coisa a ver com ele. Embora alguns dizem que esse relato de Lucas, de que Quirino ou Cirênio era imperador nesta época, está totalmente fora de cogitação. Nós vamos ver aqui que de fato ele estava mesmo governando na época em que o nosso Senhor nasceu. Mas não convém entrar em tantos detalhes com isso. Seu nome completo é Públio Sulpício Quirino. Ele é citado na crônica de Thomson, em Munique, no ano de 1981, volume 1, página 56, pelo historiador, melhor dito, romano, Tácio. E a crônica diz que Quirino era oriundo de Lanúvio e que era também excelente militar. E, para encerrarmos, ela diz também que, por sua grande capacidade nos negócios, né, já dá para ver que tem particularidade com o decreto para receber impostos e cobrar impostos, ele mereceu no tempo de Augusto o consulado, né? Suas conquistas ele conquistou na Sicília as fortalezas dos humônades e por isso e outros feitos foi condecorado com as honras do triunfo e foi nomeado para dirigir com César no seu governo na Armênia. E, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, essa indicação para que ele governasse com César Augusto na Armênia, essa indicação está relacionada à indicação simultânea de Popônio, que também foi um governador romano, não na Síria, mas na Judéia. E esse Quirino, ou Cirênio, segundo Joséfo, né, ele era um senador que já havia passado por todos os cargos de magistrados até o consulado. Não era qualquer pessoa, né? Era grande, tinha muitas influências, muitas qualidades, tá? Mas, indo agora para um pouco mais sobre o livro de Lucas, citamos apenas esses homens porque se Lucas citou, é bom conhecer um pouquinho sobre eles para acrescentar. Conhecimento não ocupa espaço, não é verdade? Vamos então partir para o versículo de número 7. No versículo de número 7 você vai ver que aqui os planos eram, né, citados aqui, após Jesus nascer na manjedoura, eram tiras de tecido enroladas ao redor do bebê para manter seus braços e pernas seguros, levando em consideração que Jesus nasceu numa manjedoura e ela era provavelmente um coxo onde se alimentavam os animais, tá? É possível também, segundo alguns historiadores, né, não vamos entrar em detalhes, mas é possível também que Jesus tenha nascido em um estábulo ou uma grota que servia como tal, né?
Pesquisa aí e tira aí a sua conclusão, tá bom? E outra coisa que precisamos entender é que a estalagem, o que indica, né, no finalzinho do versículo 7, vai dizer que não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 6, melhor dito. Vai dizer que não havia lugar para eles na estalagem. A estalagem, o que indica, era um quarto para receber as pessoas em uma casa particular ou um abrigo público, tá? E a expressão primogênito indica que Maria teve outros filhos. Você pode confirmar isso, se você tem um papel e uma caneta, você pode confirmar essa passagem em Mateus 1:25, 13:55 e também Marcos 3:31 ao 35. Analisando o versículo de número 8, vamos dar uma acelerada aqui, vai nos dizer que havia alguns pastores que estavam durante as vigílias da noite cuidando das ovelhas. Essas vigílias elas eram feitas para proteger as ovelhas dos animais selvagens e dos ladrões. No versículo 9, você vai encontrar a palavra glória. Ela faz referência ao sinal da presença majestosa de Deus. Mais tarde, em outro dia, outro vídeo, nós vamos ver associada a Jesus, lá em Atos capítulo 7, e versículo 55. Nesse cenário, a glória é nada mais, nada menos do que a aparição da luz em meio às trevas, ou seja, o surgimento da luz do mundo, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 10, você vai observar que nós vamos encontrar aí uma pequena frase que nos fala sobre novas de grande alegria. A associação desses dois conceitos, boas novas de salvação e alegria, ocorre apenas aqui em Lucas capítulo 1, versículo 14. Mas eles resumem qual deve ser a resposta à presença de Jesus. Então, todas as vezes que você lê aqui em Lucas capítulo 14, ou aqui onde nós estamos estudando Lucas 2, boas novas de salvação e alegria, está fazendo jus à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Boas novas, boa notícia do quê? De salvação, Jesus Cristo, Salvador, e alegria, a verdadeira alegria só tem quem tem a presença de Jesus na sua vida. Vamos dar uma acelerada aqui? Nos versículos 11 e 12, a cidade de Davi aqui faz referência a Belém, né? Que é a cidade de Davi e também a cidade de José, não é verdade? José era natural de Belém, sua origem estava ligada a Belém. Mas em outras passagens, a expressão também quer dizer Jerusalém, tá? Se você quiser confirmar, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2, e versículo número 7. Amém? Você também vai ver as expressões Salvador, Cristo e Senhor. São três títulos que juntos sumarizam a ação salvadora de Jesus Cristo e a sua posição soberana. O próprio Deus foi chamado Salvador em Lucas capítulo 1 e versículo 47. E Jesus recebe esse mesmo título aqui mesmo, onde nós estamos meditando. A palavra Cristo, eu estava até conversando com o Mateus hoje, a palavra Cristo significa ungido, aludindo à posição real e messiânica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Senhor era o título de um soberano, né? Foi definido por Pedro em Atos capítulo 2, versículo 30 ao 36. Pode conferir lá se você quiser. E Jesus, né, por consequente desses textos, por intermédio dessa palavra, essa mensagem, dessa palavra, nós entendemos que de fato Jesus estava destinado a se assentar com Deus para garantir a nossa salvação. Olha que beleza! Então, Jesus Cristo, né, Cristo ungido, Senhor, título de soberano, Ele foi ungido para nos salvar, separado para nos salvar, veio com o objetivo de salvar a humanidade, e após a sua ressurreição, né, em Atos capítulo 1, aonde ele vai para a glória, ali ele como soberano toma posse do trono ao lado de Deus e reina como soberano, garantindo assim a nossa salvação e expondo a sua soberania. Glória a Deus! Para nós encerrarmos aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo, vamos também ainda no Evangelho de Lucas capítulo 2, no versículo 4, vamos dar uma voltada lá. Você vai observar que José vai se alistar juntamente com Maria, né? Ele não poderia deixá-la sozinho. E nesses versículos vemos que Maria já estava grávida. Agora imagina,
A caminhada até Belém, na época, era mais ou menos de 145 quilômetros, né? E durava aproximadamente 3 dias. Isso com a vasta, né, quantidade de estradas romanas na época. Tinha muita estrada romana na época. Então, facilitando até mesmo a pregação do Evangelho pelos apóstolos, pelos discípulos. Essas estradas ajudaram muito. Então, César Augusto, mesmo sem saber, contribuiu para a propagação do Evangelho. No versículo 6 aqui nós vemos que, ao contrário do que alguns dizem, José e Maria já estavam instalados quando Maria dá início ao parto do mestre. Foi numa manjedoura que o nosso Senhor nasceu. Há quem diga que José estava andando com Maria, né, e um jumentinho, e de repente Maria começou a dar a luz e ele ficou desesperado. Não, negativo. Eles já estavam instalados, tá? Conforme o versículo mesmo diz. Você vai observar que o versículo vai dizer que já estando eles em Belém, a Bíblia vai dizer que Maria dá a luz ao nosso Salvador. Então eles não estavam chegando, eles não estavam entrando, eles já estavam lá, tá bom? Outra coisa importante também aqui no versículo de número 13, tá com a Bíblia aí? Então acompanha. Versículo 13, você vai encontrar a expressão exércitos celestiais. Já estamos encerrando. Essa referência, né, ela nos fala sobre um séquito de anjos, uma grande companhia, uma comitiva angelical. Tá? Então a expressão exércitos celestiais vai fazer para nós aí a referência de um séquito de anjos, ou seja, uma companhia ou uma grande comitiva celestial. Estamos encerrando aqui agora, mais 3 versículos só. Versículo 14, você vai encontrar o termo glória. Aqui o termo glória faz alusão a louvor a Deus. Você vai observar que os anjos, eles louvavam no céu a Deus pelo nascimento de Cristo Jesus, né? E eles vão citar boa vontade para com os homens. Os anjos vão citar boa vontade para com os homens em louvor. E boa vontade para com os homens indica que as pessoas são objetos da graça divina. Existem 2 tipos de verdades, as verdades internas e as verdades externas. Verdade interna é aquilo que está na Bíblia. Verdade externa é aquilo que não está na Bíblia, mas não deixa de ser verdade. E uma dessas verdades externas é que no antigo judaísmo, esta frase descrevia um grupo limitado de pessoas, né, os recebedores dessa graça especial de Deus. A promessa de paz, inclusive, em Lucas 1,19, e de boa vontade, chegaria àqueles que acolhem o único Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. É por intermédio de Jesus que nós alcançamos a graça também de sermos chamados filhos de Deus. E para encerrarmos, por último, mas não menos importante, para encerrar para não ficar muito grande, dos versículos 15 ao 20, nós vemos que, semelhante ao nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus gerou maravilhas e muita admiração. Olha que maravilha, 6 meses depois que João Batista nasce o Salvador do mundo, semelhantemente trazendo maravilhas e muita admiração. Amém? Foi bem breve, mas esse foi a nossa palavra que edifica neste momento. Vai ter um próximo vídeo com o Mateus trazendo um aprofundamento melhor, um grande conhecimento para a sua vida. Tá bom? Fica com esse vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve no canal, ativa o sino para você estar sempre recebendo notificação. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.